A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Em nome de Jesus, eu quero estar deixando a vocês nesse dia, nesse momento, o Salmo 125 para a nossa meditação. É um salmo, é uma oração do rei Davi que nos ensina muito de como buscar, de como nos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Começa assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Agora no versículo 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Essa é uma oração do rei Davi, clamando ao Senhor pela sua misericórdia, clamando pelo auxílio divino, auxílio do Senhor. Alguns versículos chamam a atenção, porque aqui, nesse Salmo 25, Davi expressa de várias formas o que ele precisa do Senhor e nos ensina, nos mostra muitas coisas que nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos abrir o nosso coração ao Senhor. No versículo 1, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Aqui ele fala sobre elevar. Nós devemos elevar o nosso coração a Deus, o nosso pensamento ao Senhor, quando nós oramos a Ele. E esquecer tudo que está ao nosso redor, todas as coisas que, de repente, vai tirar o nosso pensamento do Senhor, nós devemos deixar de lado e elevar o nosso pensamento, a nossa alma ao Senhor. No versículo 2, ele fala sobre confiar. Deus meu, em ti confio. A confiança é uma das primeiras coisas que nós devemos ter, porque se nós não confiarmos no Senhor, não tivermos fé, a nossa oração não vai chegar ao Pai. No versículo 3 ele fala, com efeito dos que te esperam. Devemos esperar, pedir e esperar no tempo do Senhor, na hora
certa, naquela hora, porque só o Senhor sabe o momento certo de nos entregar aquilo que nós pedimos. A hora de Deus não é a nossa hora. No versículo 4, ele fala assim, ó, faze-me conhecer, Senhor. Conhecer. Nós precisamos buscar conhecer ao Senhor todos os dias. E como nós fazemos isso, de conhecer ao Senhor? É conversar com o Senhor em oração, é conhecer da sua palavra, é buscar na palavra de Deus, para ter mais intimidade com Ele. É levar sempre o nosso pensamento a Deus, em todos os momentos da nossa vida. Conhecer. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Está no versículo 4. Aí no versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Através da palavra de Deus, o Senhor nos ensina, né, os caminhos que nós devemos andar. O Senhor nos ensina nos afastar daquilo que não provém dele. Nos ensina a ter mais conhecimento, a ter mais sabedoria, a andar em paz, em santidade. Os ensinamentos do Senhor, eles são luz para a nossa alma. Os ensinamentos do Senhor é que nos corrige, é que nos ajuda a vencer todos os obstáculos da nossa vida. No versículo 6, Davi vem falando assim, ó, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Ele pede ao Senhor para lembrar. Então nós devemos sim pedir ao Senhor para lembrar de nós. O Senhor não se esquece de nós, mas o Senhor quer uma intimidade conosco. Então nós pedimos a Ele, lembra-te, Senhor, de nós, porque o Senhor, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Então Ele não se esquece de nós, mas nós devemos sim pedir ao Senhor para Ele lembrar sempre de nós, nunca se esquecer, nunca nos desamparar, estar sempre presente em nossa vida. No versículo 7, aí já é o contrário, Davi já pede para ele não se lembrar. Não te lembres dos meus pecados da mocidade. É como se ele estivesse falando assim, Deus, perdoa os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz por ignorância na minha mocidade. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, Senhor. Mas lembra-te de mim. Ele continua falando no versículo 7. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que nunca nos desampara, Ele é benigno, Ele é longânimo, como eu falei aqui. Então o Senhor está cuidando de nós todos os dias da nossa vida. Então lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. No versículo 8 está escrito, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O Senhor mostra o caminho para aquele que está em pecado, mostra como ele deve mudar de vida, como ele deve se restaurar com o Senhor. E um desses caminhos que o Senhor mostra é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, aquele que realmente confessar ao Senhor Jesus Cristo o seu pecado e deixar, né, ele está no caminho certo. E buscar na sua palavra para conhecer, mas ter mais santidade com o Senhor, para andar em retidão, mudar os seus caminhos, né, os caminhos errados, os caminhos do pecado. Então nós devemos converter o nosso coração a Deus, buscar ao Senhor Jesus Cristo, clamar, orar ao Senhor todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, todos os dias, seja por pensamento, seja em palavras, seja em atitudes que nós praticamos, nós erramos com o Senhor. No versículo 9, também Davi vem dizer assim, ó, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Guiar, né? O anjo do Senhor, ele nos guia, ele nos orienta, ele se acampa ao nosso redor para nos guiar, para nos proteger de todo o ataque do maligno,
para nos proteger de toda seta do inimigo. E a palavra de Deus, ela nos orienta a buscar sempre o Senhor para obtermos essa proteção, essa segurança que só o Senhor nos dá. Aí vem o versículo 10 dizendo assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. Nós temos que guardar a aliança do Senhor conosco. Não podemos sair fora daquilo que nós aprendemos, daquilo que o Senhor tem nos ensinado para nos dar vida e vida com abundância. Então, são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. Então, para aqueles que guardam a aliança do Senhor, as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Os caminhos que o Senhor nos mostra são caminhos de verdade, são caminhos de bênção, de paz, de nós confiarmos mais no Senhor em todo o tempo, em todos os dias da nossa vida. Versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Perdão. Nós também precisamos perdoar. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor todos os dias, porque todos os dias nós pecamos contra Ele, contra a santidade dEle, pecamos contra nós e muitas vezes contra a nossa família, contra nós mesmos, contra o Senhor. Mas também nós precisamos perdoar, né? A palavra de Deus diz que para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar também. No versículo 12, ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Então, quando nós tememos a Deus, nós nos afastamos do pecado, nós evitamos o mal, nós procuramos não pecar contra o Senhor. Então, Ele vai nos instruir no caminho que nós devemos escolher, Ele vai nos dando direção na nossa vida e nós vamos tendo sabedoria nos nossos caminhos, na nossa vida, para fazer tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Versículo 13, na prosperidade repousará sua alma. Então aqui, o salmista, né, Davi, falando com o Senhor, ele nos orienta, ele fala para nós, na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. Aqui fala em duas promessas, em repousar, em descansar a nossa alma na prosperidade, ou seja, essa prosperidade é do nosso conhecimento de Deus, é a prosperidade de paz, é a prosperidade de estarmos cada vez mais nos aproximando do Senhor, conhecendo mais o Senhor. E a sua descendência herdará a terra. Aqui é uma promessa de que nossa descendência estará aí na terra, né? A nossa descendência vai frutificar, vai crescer em nome de Jesus. No versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, né? Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, continuando falando sobre o temor do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Quando nós tememos o Senhor e fugimos do pecado, Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, Ele se aproxima de nós. O Espírito Santo do Senhor vai nos orientar cada vez mais e nós vamos ter mais intimidade com o nosso Deus, o nosso Pai. Versículo 15 está escrito, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Novamente fala de se elevar. Nós precisamos elevar os nossos olhos, né? A palavra de Deus diz que nós devemos elevar os nossos olhos aos montes quando vem uma situação difícil em nossa vida. Não vamos focar os nossos olhos no problema, mas elevar o nosso pensamento a Deus. Elevar os nossos olhos acima dos montes, aos céus, para aquele que tem poder para resolver todas as coisas, aquele que tem poder para curar, para salvar, tem poder para nos tirar de qualquer situação, para livrar qualquer um da prisão,
da prisão de Satanás, para levantar aquele que está em declínio, que está caído, que está enfermo. Só o Senhor tem poder para realizar tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, e muito mais do que aquilo que nós queremos, o Senhor pode nos dar. Basta que tenhamos essa intimidade, tenhamos esse cuidado de buscar o Senhor e elevar os nossos olhos ao Senhor. No versículo 15, né? Eu li: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. E continua dizendo assim: pois ele me tirará os pés do laço. Então, é o que eu falei. Quando nós elevamos os nossos olhos ao Senhor, não há problema que ele não possa resolver. Mas nós temos que estar em união com o Senhor, em comunhão com ele. No versículo 16, Davi diz assim: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Aqui o salmista pede ao Senhor que volte-se para ele, né? Que volte, que não desampare. Nós devemos pedir ao Senhor todos os dias que ele se volte para nós continuamente, que ele não nos desampare, porque nós necessitamos do Senhor. Nós de nós mesmos nada podemos fazer em nossa vida se não for o cuidado de Deus. Porque se não for o Senhor para nos levantar de manhã, para nos dar o ar que nós respiramos, nos alimentar, para nos dar direção, nos dar inteligência para fazer aquilo que nós fazemos, nós não podemos fazer nada, porque somos totalmente dependentes dele. Então temos que pedir sim ao Senhor: volta-te para nós, Senhor, volta sempre para nós. No versículo 17, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. E quantas pessoas nós vemos, né, com o coração atribulado, com a mente atribulada, com o coração cheio de tristeza, cheio de angústias, causando doenças, causando males, porque muitas vezes nosso coração está pesado, está no erro, estamos cheios de preocupações, de angústias, e esquecemos de buscar o Senhor, o único que pode resolver todas as situações para nós, o único que pode nos tirar dessas angústias. Alivia-me as tribulações do coração. Então Davi aqui ele pede um alívio para o seu coração e pede que tire ele das angústias. Não podemos viver angustiados. Nós temos que confiar no Senhor. Só Ele pode resolver a nossa situação, porque nós não temos forças o suficiente para resolver nada, mas o Senhor sim. Versículo 18. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Aqui novamente Davi pede que o Senhor considere as suas aflições e o seu sofrimento. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele considera sim. O Senhor, Ele olha para cada um de nós. Ele não nos desampara. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, né, sobre toda a terra. Os olhos do Senhor veem todos os nossos atos, tanto dos justos quanto dos ímpios. O Senhor tem cuidado, o Senhor vê todas as coisas. E aqui também no final do versículo 18, Davi pede: perdoa todos os meus pecados. Mas como eu falei, o Senhor perdoa sim, mas nós também precisamos perdoar, né? Porque é perdoando que nós conseguimos o perdão. No versículo 19 está escrito: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Muitas vezes o seu inimigo não é o sangue e a carne, não. São os demônios, são as potestades que vêm trazer muitas angústias, preocupações, tirando muitas vezes o seu sono, trazendo tristeza na sua vida, preocupação. Essas coisas o inimigo faz para tirar sua paz, para que você não tenha confiança no Senhor, para que você não se sinta seguro, para que você muitas vezes desfaleça da sua fé. Mas fica firme no Senhor, não retroceda da sua fé, busque
cada vez mais a presença de Deus e, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a sua preocupação, todos os seus problemas vão cair por terra, em nome de Jesus. Para finalizar aqui, no versículo 20, guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Aqui o salmista ele pede refúgio e pede que o Senhor guarde a sua alma. Nós precisamos sim refugiar-nos no Senhor. Ele é o nosso refúgio sempre. O Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa rocha. Ele é o nosso protetor. Versículo 21 fala sobre preservar. Preserve em mim a sinceridade e a retidão por quem te espero. Não dá para falar em ter fé, em comunhão com o Senhor, se nós não formos sinceros e retos. Duas coisas que aqui o salmista ele pede ao Senhor para preservar nele, a sinceridade e a retidão. Nós não podemos seguir a mentira, seguir o erro, mas a sinceridade do nosso coração, para com Deus e para com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Preserve-me a sinceridade e a retidão por quem te espero. Sim, vamos esperar em Deus. Finalizando, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Redime a Israel. Todos nós somos Israel de Deus. Então, que Deus possa ter falado com você através dessa palavra. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.